Pastor, Opa! graça e paz, tudo bem? Graça e paz. Como é que você está, Nicolas? Tudo bem, um pouco desidratado aqui depois desse Eu louvor aqui também, desse momento. eu também senti muito a presença de Deus aqui. Que maravilha, é maravilhoso. Eu tô muito feliz. Pastor, e a quem está entrando aí, né, agora, nós estamos no nosso 17º dia de oração, jejum pelo nosso país, os 21 dias. Se você não me conhece, né, meu nome é Nicolas, né, eu sou deputado federal, mas não falo aqui hoje como deputado federal, né, falo aqui, né, como um cristão e tomei, né, essa iniciativa de unir várias pessoas, né, que compõem o corpo de Cristo para poder dar uma palavra, né, sobre o evangelho, sobre oração e nós orarmos pelo nosso país. E óbvio que isso passa pelos políticos, passa também por partidos, mas esse não é o nosso foco, né? O nosso foco aqui tem sido realmente o evangelho, tem sido a palavra, mesmo que nos rasgue, né? Mesmo que nos confronte, é essa verdade, né, que nós queremos, porque eu creio que estão acontecendo coisas visíveis, mas principalmente invisíveis durante esses 21 dias. Então, pastor, fique à vontade para poder dar aí a sua palavra e depois, né, a gente vai orar junto aí. Nicolas, meu nome é Mac Anderson, eu sou de Goiânia, sou Amém. pastor da Family Church aqui em Goiânia. A nossa igreja tem 2 anos. E Amém. quando a nossa equipe de intercessão ficou sabendo da nossa live, eles criaram um relógio de oração. Então, desde o dia que nós recebemos o convite, a nossa equipe está orando por você, Amém. pela sua esposa, pelo bebê que está chegando, orando pelos seus projetos e orando por essas lives, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A gente sabe que tem muita coisa por trás de tudo isso, mas parabéns pela sua iniciativa. Parabéns. Eu acompanho seu trabalho, eu vejo Deus na sua vida. Eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada, Daniel, capítulo de número 6. Amém. O verso é o de número 10. Livro do profeta Daniel, o profeta maior Daniel, capítulo 6 e verso 10. A Bíblia diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, Daniel foi para casa, foi para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas estavam abertas para Jerusalém. E ali ele fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Amém. O que mais me marca no fato de Daniel estar na cova dos leões é que ele tinha 80 anos de idade. Quando ele chegou em Babilônia, ele era um garoto de 14, 15, talvez 16 anos, junto com seus amigos Misael, Ananias, Azarias. E ele passou por muitos processos dentro da Babilônia. Daniel foi chefe distrital, foi chefe dos magos, foi conselheiro de pelo menos 4 reis, foi profeta, escritor, foi presidente de províncias, foi prefeito, esteve entre os principais por longos 4 reinados dentro da Babilônia. Ele não está chegando agora, ele já está lá desde os seus 16, ele está com 80 anos de idade. E se você acompanhar todos os capítulos, até chegar no capítulo de número 6, você vai ver que o que pautou a vida de Daniel foi a oração. Amém. A oração, ela para mim é a respiração da alma. A oração é amor entre dois. Você disse no início, eu concordo, é a maior declaração de amor que alguém pode fazer por uma pessoa, orar por ela. Descobri também que a única maneira de você não se preocupar com nada é orar sobre tudo, porque nossas orações diárias diminuem nossas preocupações diárias. Eu estava lendo esses dias e observando a palavra orar. A palavra orar escrita ao contrário é raro. Então, orar escrito ao contrário é raro. Quem não ora está na contramão. Quem raramente ora, raramente vence. E eu admiro Daniel porque em todas as suas fases, ele consegue se manter íntegro, ele consegue se manter fiel, ele consegue manter a sua fé saudável e ele se destaca o mais brilhante entre todos os príncipes por causa da sua oração. Então, ele passa por Nabucodonosor, por Belsazar, agora está no reinado de Dário, e já são 80 anos de idade e uma vida de oração tão intensa
que me inspira e me ajuda a entender que nos piores processos eu posso contar com a oração. Ela não é meu último recurso, ela é a minha primeira opção. Então, Daniel, aos 16, 15 anos, perde os pais, perde a família. Tentaram jogar fora até a identidade dele, né? Trocando o nome dele de Daniel para Belsazar. Trocaram as roupas dele. Deram um banho de cultura babilônica nele. E esse cara perdeu tudo. Ele viu a sua cidade, Jerusalém, ser destruída. Ele viu os muros caírem. Ele viu a sua cidade ser saqueada. E a primeira coisa que ele faz ao chegar dentro de Babilônia é não se contaminar com a mesa do rei. E é interessante que Aspenaz, que era o eunuco da época, disse, cara, se você não comer isso aqui, como que eu vou te apresentar ao rei? Vocês vão todos ficarem magros, vocês vão ficar fracos. E a Bíblia diz que depois de comerem só frutas, verduras e legumes, eles estavam mais robustos. É a primeira vez que eu vejo alguém engordar comendo alface. Né? Foi um milagre sobrenatural, algo sobrenatural. Mas você percebe que em cada segundo, que em cada tempo, que em cada momento, esse Daniel está envolvido em oração. Só que quando chega no capítulo de número 6, a Bíblia diz que ele era tão brilhante, ele era tão extraordinário, que uma equipe de líderes procurou alguma coisa em Daniel que pudesse incriminá-lo, que pudesse prejudicá-lo. E aí eu gosto da frase que diz que, olha, a única maneira de nós ferirmos Daniel, ou conseguirmos tocar em Daniel, seria quando se trata dos princípios da sua fé, os princípios relacionados ao seu Deus. Porque na sua integridade, na sua moral, no seu caráter, é um cara tão sensacional que não encontraram nele nada. E ele já está lá desde a sua adolescência, ele já tem 80 anos de idade. Então eles criaram uma lei, e essa lei iria prejudicar Daniel de uma maneira muito direta. O texto que eu li, que para mim mexeu muito comigo, até preguei lá na igreja ontem, quando Daniel soube da lei, que estava aprovada, quando Daniel soube do decreto que estava sacramentado, ninguém em Babilônia pode orar, pedir ou buscar ou qualquer petição a nenhum Deus que não seja o rei, que também era considerado uma divindade. A Bíblia, o texto que eu li diz assim, quando Daniel soube do decreto, ele foi para sua casa, entrou no seu quarto e, como de costume, orou 3 vezes por dia. Isso é maravilhoso. Amém. Nicolas, primeiro porque ele tem 80 anos. Ele poderia dizer, eu fui tão fiel até aqui, eu não preciso confrontar ninguém, eu não preciso provar nada para ninguém, Deus conhece meu coração. Eu só vou me calar, não vou me posicionar, vou ficar, porque são só 30 dias. Eu posso ficar sem orar 30 dias, ou eu posso orar em espírito? Eu posso orar em espírito. Mas a Bíblia diz que a agenda do rei não mudou a agenda de Daniel. Amém. Ele ora, ele saiu de Jerusalém, mas Jerusalém não saiu dele. Ele está em Babilônia até os seus 80 anos. Mas o princípio para Daniel, esse é irrefutável, a oração. Ele não abre mão. Porque Amém. Se até aqui ele venceu na oração, então por que ele não faria de agora em diante? Sim. Sabe qual o problema de Daniel? Não foi orar. É que a Bíblia diz que ele abriu as janelas. Porque se ele ora com a janela fechada, ninguém sabe. Mas ele não quer apenas orar, ele quer testemunhar dos princípios que ele vive. Amém. Talvez, se nós não nos posicionássemos, nem na rede social, e nem fora das nossas 4 paredes, não seríamos cerceados, nem tolhidos. O problema é que a gente fala. O problema é que a gente posiciona. A gente pega a Bíblia e diz, ó, isso aqui é pecado. A gente pega a Bíblia e diz, isso aqui são valores, são princípios cristãos. Isso aqui não é discurso de ódio, isso é evangelho. Você entende do jeito que você quiser, mas são os valores que eu acredito. Né? Eu sou aquilo que eu creio, que eu acredito, que eu prego, que eu vivo. E Daniel me revela que, ao invés de se esconder, ao invés de fugir, ele confia completamente no poder da oração. Ele tem 80
anos. Ele vai para o quarto e a Bíblia diz que ele abriu as janelas. Então não foi apenas a oração, mas ele testemunhar do que ele crê, do que ele acredita. Porque o que eu percebo que Babilônia faz hoje é isso. A ideia é, se você quer crer diferente, creia você no seu mundinho, dentro de 4 paredes, aí no seu grupinho. Mas não venha ditar para mim aquilo que você crê, porque o que você crê, isso me confronta. Isso me confronta. Mas Daniel está preparado, porque não é a primeira vez. Daniel sabe o Deus que ele serve. Daniel conhece o Deus que esteve com ele até agora e que passou por ele em todas as fases. Em todas as fases. Amém. A Bíblia diz que alguns líderes foram no rei Dário, e disse: olha, rei, você disse que conforme a lei dos Medos e dos Persas, essa lei não poderia ser infringida. E tem um cara aí que, por causa dos princípios dele, dos valores dele, ele está desobedecendo a lei que você decretou. Diz que o rei se entristeceu, porque o rei amava Daniel. Mas o rei não podia voltar atrás. A Bíblia diz, Nicolas, no texto, que até às 18 horas, até o final do dia, o rei fez de tudo para ver se conseguia livrar Daniel. Só que quando Deus limita os poderosos, é para que a glória seja só dele. Amém. Deus às vezes coloca limite até na pessoa mais importante. Talvez a gente crie expectativas em pessoas grandes, em pessoas importantes, em pessoas que podem talvez nos socorrer. E Deus limitou o próprio rei que lançou o decreto. Ele ficou de pés e mãos atadas. A Bíblia diz que ele não dormiu, ele passou a noite acordado, ansioso. E aí a palavra do rei é maravilhosa, porque os princípios do rei não tocaram Daniel, mas a fé de Daniel tocou o rei. O rei foi até a porta da cova e disse: Daniel, confia, porque o Deus que você serve continuamente e que eu vejo na sua vida, ele vai salvar você. Daniel fica na cova, eu sei que ele deve ter passado uma noite de muita aflição, não é fácil, mas a Bíblia diz que no outro dia pela manhã, o rei mal esperou acordar, já se levanta, vai à cova. E diz: Daniel, porventura, seu Deus apareceu aí? Daniel grita: vive, ó rei, porque o meu Deus enviou o seu anjo. Amém. E fechou a boca do Deus. Amém. Os inimigos de Daniel colocaram Daniel numa cova com uma pedra por cima, uma sepultura, tentando apagar a história dele, tentando apagar os princípios dele. Mas eu sei que Deus honra aqueles que o honram. Deus faz a diferença na vida daqueles que honram. Eu acredito muito na força da oração, no poder da oração e da intercessão. Eu acredito na oração da madrugada. Eu acredito nessa live de oração. Eu acredito. Eu levo muito a sério o fato de que nós estamos reunidos para falar de algo que é muito mais importante do que muitas coisas que talvez estejamos tão preocupados. O apóstolo Paulo diz em Filipenses que se você está ansioso, não andem ansiosos, mas antes de estar ansiosos, apresente a Deus em orações e súplicas todas as suas necessidades. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que os inimigos de Daniel não sabiam é que Deus é especialista em tirar pedras de covas. Daniel não conseguiria sair porque tinha pedras. Mas a pedra de Daniel saiu e Daniel saiu. A pedra de Lázaro saiu e Lázaro saiu. E a pedra do túmulo de Jesus também saiu, porque Jesus já não estava mais lá. Nosso Deus é especialista em responder orações. Amém. Nosso Deus é um Deus de milagres. E eu abro hoje o meu coração para aprender com Daniel. E se você que está nos assistindo ainda não leu, não conhece essa história mais de perto, faça isso. Amém. Porque este Daniel me deixa claramente a lição de que o próprio nome dele, Deus é meu juiz. É Deus quem nos julga, Deus quem nos ajuda, Deus quem nos abençoa. E aquilo que nós não conseguimos alcançar com as mãos, nós alcançaremos com os nossos joelhos.
porque a menor distância entre a terra e o céu é quando nós estamos de joelhos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. O meu livro, inclusive, pastor, eu escolhi Daniel na Cova dos Leões. Uau. E eu falo uma frase nele que acredito que mudou, quando eu falei, mudou a minha vida, acredito que mudou também de muitas pessoas, de que você não tem que somente ter a disposição de contar a história de Daniel, né? Tem a disposição de ser um, porque contar a história de Daniel é incrível, né? Poxa, que homem que esteve ali numa cova, né, dos leões, que foi levado para Babilônia, tentaram mudar a identidade dele, né? Tentou mudar-se o nome dele, dos seus amigos também, mas a identidade do reino permaneceu. E ainda depois disso ele enfrenta, né, todo um decreto que foi contrário à sua fé, e vê os seus amigos ali sendo jogados, né, na fornalha, são salvos e ainda assim, né, ele continua, permanece e muda toda a história, inclusive, né, da Babilônia por conta disso. Então, é uma história incrível de ser contada, mas eu acredito que ela é mais incrível ainda de ser vivida, né? Eu peço, pastor, para que hoje, assim, nessa ministração aqui, encaixou perfeitamente com o que estava no meu coração, para orar para que se levantem mais, sabe, Daniéis, não sei se esse é o plural, mas vários Daniéis, sabe, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, pessoas corajosas, jovens corajosos, né? Daniel ali tinha entre 14 a 16 anos. Talvez você que está vendo essa live aí tenha essa mesma idade, acha que você tem um teto, tem um limite, porque você veio de uma família desestruturada, você veio de um bairro pobre, talvez você ache que existem pessoas mais capacitadas do que você para poder fazer isso, mas eu te garanto algo, Deus, ele ama os improváveis, né? De uma pessoa que matava cristãos, virou o maior evangelista, né, de todos os tempos, que é Paulo, né? De uma pessoa que era o menor de todos, não foi nem chamado para reunião, se tornou um rei, né, chamado Davi. Então Deus ama os improváveis, né? Uma pessoa sem querer, óbvio, né, nem chegar ao pé mindinho de todos esses que eu falei aqui, mas uma pessoa, né, que veio, né, de uma favela, como o meu pai, né, veio de uma favela, o meu avô também veio de uma favela, mas através, né, da sua entrega, através da sua oração, graças a Deus hoje tem uma família, né? Meu pai hoje vai ter um neto, né? Tem um filho, né, que foi o mais votado, e eu coloco isso para a glória de Deus. Amém. Quando, inclusive, eu ganhei, eu rapei a minha cabeça, né, como forma de todo mundo que perguntasse, eu queria falar, rapei porque isso aqui é um sinal de que não sou eu, que foi o Senhor que fez isso comigo. Então, viva essa história de Daniel, porque vale a pena, né? Eu sei que enfrentar leão é difícil, não é só um, durante a vida toda, mas é muito gratificante, porque é Emmanuel, Deus conosco, ele vai estar com a gente em todos os momentos. Sempre, sempre, sempre. Você falou muito importante sobre a questão da origem, né? Às vezes os improváveis, de onde vem, né? Então não tem a ver com o legado que você recebe, mas com a promessa que você carrega. Amém. Então, o seu destino não tem a ver com o legado que você recebe, tem muito mais a ver com a promessa que você carrega. Mais importante do que quem foram os seus pais é quem são os pais dos seus filhos. Amém. Então, é agora, é essa próxima geração, eu acredito nela. Deus está levantando Daniéis. Amém. Eu vi no último retiro que tivemos dos adolescentes, muitos deles batizados no Espírito Santo, e a gente está investindo muito pesado nas crianças, Amém. Nos pré-adolescentes e nos adolescentes da igreja, porque eu acredito na minha geração. Eu tenho Amém. Certeza que nós vamos ser voz profética para essa geração. Amém. Não vamos nos contaminar, vamos permanecer em pé e vivendo os princípios, falando deles, porque ninguém vai calar a voz da igreja. As Amém. portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Glória a Deus. Pastor, vou fechar aqui meu microfone aqui para nós orarmos. Tá bom? E depois não fecha não, que eu tenho que te fazer uma pergunta. Senhor Deus, que privilégio hoje poder orar pela nossa nação. O país que nós amamos, o Senhor nos gerou aqui, fisicamente, espiritualmente. Pai, como profeta para as famílias dessa geração, eu oro pelos casais,
Pai, no nome de Jesus Cristo, repreendo o divórcio nesse país. Pai, toda imoralidade sexual, todo intento do inferno, quer seja por decretos, por leis, ou qualquer coisa que infrinja os princípios da tua palavra, nós oramos e clamamos para que haja uma intervenção sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, levanta Daniéis, levanta homens e mulheres dispostos a pregar a verdade, a viver o evangelho, ó Deus, não de teoria, mas de prática, construir a sua casa sobre a rocha. Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia das nossas crianças, tem misericórdia dos adolescentes dessa nação. Livra, Deus, das drogas, do vício, do álcool, da prostituição. Pai, nós abençoamos a nossa nação. Nós cremos que o Brasil é do Senhor. Como igreja, nós oramos, nós intercedemos. Como profeta, ó Deus, para casais e para a família deste país, desta geração. Eu quero clamar ao Senhor uma bênção especial sobre cada casa. Livra-nos de todo mal. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Nós clamamos ao Senhor por misericórdia. Intercedemos por cada pai, por cada mãe. Intercedemos, ó Deus, por cada líder, por cada autoridade constituída pelo Senhor. Abençoe a vida do Nicolas e da sua família. Continue dando a ele graça e sabedoria, porque este é o ministério que o Senhor tem colocado sobre a vida dele. Ó Deus, eu sei que os ombros pesam pela responsabilidade e pela pressão espiritual. Dê graça, sabedoria, direção, entendimento, clareza para ele e para todos aqueles que se decidiram, Deus, que decidiram se levantar como Daniel. Deus, para não se corromper com essa geração e fazer a diferença para a glória do Senhor. É isso que eu oro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Pode ativar os comentários aqui, o pessoal falar aí um amém também, um glória a Deus. E, pastor, eu gostaria que o senhor comentasse com a gente, testemunhasse um momento onde a oração, uma oração inesquecível da sua vida, né? Uma oração onde fez toda a diferença, de quando você fala em oração, essa oração toma seu coração e que foi um momento muito especial para você. Se puder compartilhar aí conosco. Final de 2018, mais ou menos outubro, eu percebi que eu estava passando por um processo emocional muito complicado. Eu não estava bem. Procurei amigos, procurei ajuda até de psicólogos, eu não estava bem. Algumas frases vinham ao meu coração nessa época, 2018. Eu comecei a pensar assim, a minha família vai ficar bem melhor se eu não estiver aqui. Eu comecei a entrar em crise existencial, ministerial. E eu sei que tudo isso tem a ver com os hormônios, tem a ver com o emocional. São tantas coisas, né, que envolvem. Eu já tenho 47 anos. Mas eu fui ficando debilitado, ao ponto de que eu não queria sair do quarto. Ao ponto de que eu fechava as janelas, punha blackout, ficava no escuro e eu não queria mais sair. Não queria falar com ninguém. Comecei a comer compulsivamente. Procurei ajuda médica. Comecei a tomar remédios e eu descobri que eu estava realmente imerso numa depressão. E isso foi muito difícil e desafiador para mim, por causa das minhas crenças religiosas, talvez algumas crenças de que se eu sou um pastor, um homem de Deus, um pregador do evangelho, não posso. Sim. Só que hoje, quando eu atendo um depressivo, Deus me faz lembrar que Deus nos fere na área que Ele vai nos usar. Amém. Porque essa ferida cicatrizada, ela é uma credencial. É a sua autoridade naquilo que Deus vai te usar. E eu fiquei mais ou menos uns 10 meses assim. E aí eu não conseguia orar, eu não conseguia fazer devocional, eu não conseguia... Eu fui definhando. Cheguei ao ponto de
deitar para dormir e orar a Deus e falar, Senhor, eu não quero acordar amanhã. Eu perdi o sentido da vida. Perdi a vontade, perdi o desejo, perdi o sentido. E o remédio ajudava, a família apoiou, minha esposa foi muito importante. Alguns amigos que eu compartilhei me abraçaram nesse momento. Foi aí que um dia que eu estava extremamente afundado, no fundo mesmo do poço, que eu não conseguia me reerguer, eu não conseguia levantar. E eu não conseguia orar. A minha esposa já estava há alguns dias orando. Mas nesse dia ela foi para o quarto ao lado, ela colocou as duas mãos na parede e ela orou ao Senhor como se fosse a última vez que ela estaria orando, no limite. Ela contando a oração que ela fez, eu sempre me emociono quando ela conta, porque para ela estava muito pesado, muito difícil suportar toda aquela pressão e me ver daquele jeito. Então, nessa oração, ela orou de uma maneira muito profunda e intensa. Ela sentiu a dor que eu estava sentindo. E aquilo foi angustiando a alma dela e ela começou a extravasar em oração, com as mãos na parede, eu deitado no quarto e ela no outro quarto, e eu naquela angústia. E enquanto ela estava nessa oração, esta entrega dela, alguma coisa na minha alma fez com que eu pegasse o celular e fosse olhar vídeos de coisas que eu já havia feito, ministrado, palestra para casais, palestra. E eu comecei, eu não ouvi nada, eu tirei o áudio que eu não queria ouvir. Mas eu comecei a assistir e ver quantos vídeos, quantas coisas eu já tinha realizado e feito. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Amém. O mar da cama passa. Esse é o passageiro. Essa é uma experiência. Esse é o do propósito. Amém. E aquilo foi enchendo a minha alma, foi enchendo a minha alma. Nicolas, eu vivi na prática o texto que diz: a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente. Amém. Imagina que eu fui naquela hora impactado pelo Espírito Santo de uma tal forma é como se virasse uma chave. Eu sei que muitas pessoas passam por esse tipo de processo, e aí eu também contei com a ajuda de psicólogos, amigos e até de remédios, mas o que me arrancou naquele dia foi a oração. Eu me levantei, abri as janelas, e é interessante que minha esposa terminou aquela oração dela e entrou no quarto. Ela ia lá orar com exposição de mãos. Quando ela entrou no quarto, eu estava em pé. Abri todas as janelas e disse: hoje é o último dia que você vai me ver deitado aqui. De lá para cá, eu não me prostrei mais. Isso foi mais ou menos no meio de 2019. Depois veio pandemia e eu comecei a atender pessoas com esses casos. E até hoje tenho ajudado muita gente nesse sentido. Eu tenho muitas experiências com oração. Mas essa, para mim, foi muito marcante, porque eu achei que eu não ia conseguir sair dessa. E o Espírito Santo, através da oração, trouxe cura para minha alma. E eu sei que tem muita gente assistindo a gente agora, Nicolas. E essas pessoas que estão depressivas, pensando em tirar a sua própria vida, ou que acha que chegou ao fim do poço. Não desista daquilo que Deus não desistiu. Não coloque um ponto final, porque o autor da vida ainda está escrevendo. Amém. Esse desejo de morte, esse espírito de suicídio vai sair da sua vida em nome de Jesus. Amém. Deus te fez para viver e vida abundante. Hoje eu creio que Deus pode fazer um milagre na vida dessas pessoas que estão assistindo com a gente aqui. Amém. Pastor, não foi nenhuma, acho que umas 2, 3 pessoas aqui que mandaram aqui, que estão passando pelo mesmo momento que você já passou lá atrás. E assim, eu acredito que se você, né, ainda está aqui nessa live, enviou inclusive isso daqui, ou até mesmo você que não enviou, mas está vendo aqui essa live, eu creio que Deus ele trabalha através de oportunidades. Amém. Então não perca essa oportunidade. Eu vou pedir, pastor, só para que você ore mais uma vez, mas agora intencional, com relação a essas pessoas. Muitas pessoas dentro da igreja não sabem como lidar com depressão. Meus 2 pais são psicólogos, então eu jamais, né, iria defender
uma ideia tão maluca de que o psicólogo isso é doença, isso é só para pessoas, né, só para pessoas que né, estão, como eu posso dizer, para loucas, né? Não, pelo contrário, né? A psicologia realmente ali é digamos, um hospital da mente, pessoas que trabalharam, que estudaram para poder te ajudar. Então, eu creio também nisso, né? Que quando a gente fala que Deus ele é o médico dos médicos, muitas das vezes a gente coloca isso somente com relação a questões físicas, né? A gente imagina a história do coxo, a gente imagina, né, a questão do cego, mas Deus ele é o médico dos médicos e pode ter certeza que ele é o psiquiatra dos psiquiatras, ele é o psicólogo dos psicólogos e ele de fato ele tem total capacidade, ele tem total poder para poder, né, te curar, para poder de fato mudar a sua história hoje, né? Então creia nisso. Eu li aqui hoje aqui, né, com relação à fé, né? Ore, mas ore com fé. E não somente talvez você que está nessa situação, mas talvez conheça alguém também que esteja nessa situação, coloque o nome dessa pessoa agora em oração para que o Senhor visite aí o coração e a mente dessa pessoa agora. Vamos Aqui lá. na igreja nós criamos um projeto chamado Alívio. Amém. Nós temos 10 psicólogos atendendo semanalmente. Amém. As pessoas que não têm condição, eles atendem voluntariamente. E porque nós entendemos que o ser humano é um ser integral, corpo, alma e espírito. Amém. Então essa alma precisa ser cuidada, precisa ser tratada. E se você está nos ouvindo, ouça o conselho. O Nicolas acabou de dizer, os pais são psicólogos. Então, se você precisa de ajuda profissional, procure uma ajuda profissional. Amém. Não é errado você procurar uma ajuda profissional. Mas nós também cremos que Deus pode fazer um milagre. Nós vamos orar agora. Amém. Pai, em nome de Jesus, esta oração é específica para aqueles que estão vivendo, ó Deus, na depressão, Amém. crise de ansiedade, pânico, ó Deus, qualquer tipo de fobia ou qualquer enfermidade da alma. Eu oro agora, Deus. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pai, em nome de Jesus, traz libertação, traz cura. Arranca essa pessoa desse quarto escuro. Meu Deus, traz luz para a mente e para o coração. Em nome de Jesus. Pai, repreende todo espírito de morte, de suicídio na casa desta pessoa ou desta família. Nós oramos agora porque cremos na cura. Cremos na libertação, eu sei. Ó Deus, depois da pandemia, tantas pessoas adoeceram emocionalmente. Mas eu sei que o Senhor é o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos. O melhor remédio vem do céu. E é este que nós queremos. Abençoe esta pessoa. Traga cura e que os testemunhos sejam poderosos para a honra e glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Pastorzão, muito obrigado por este momento aqui, viu? Que honra. Foi tão edificador. Deus te abençoe. Que honra. Foi uma honra ouvir teu testemunho, foi uma honra ouvir sua palavra. Obrigado. Obrigado. Né? Realmente, cada live aqui eu aprendo mais e mais. Que Deus abençoe a sua vida. Conte sempre comigo aí. Um abraço para todo mundo também que está aqui. E amanhã, 18º dia, está acabando. Mas vamos continuar firme em oração. Não é só orar 21 dias, não. Tem que orar os 365. Mas é só para você criar um hábito aí e orar também, que eu tenho certeza que Deus vai fazer, está fazendo algo já nesses 21 dias. Pastorzão, um forte abraço. Deus abençoe. Até amanhã, 22 horas, pessoal. Valeu!